Quer dizer, tá aberta, mas não tá. Valeu, obrigado. Começando também pelo Instagram, a nossa live de produção de provas nas ações acidentárias. É uma live, portanto, de apoio ao nosso evento, né? Produção de provas na ação trabalhista. E é a nossa lição trabalhista de hoje, né? Dentro do nosso projeto aqui das lives matinais. Deixa eu só fixar o tema para a gente poder começar esse conteúdo. Enquanto a gente... Deixa eu ver se ficou ok. Enquanto a gente inicia aqui o nosso conteúdo de hoje, eu vou disparar nos grupos, enquanto a gente faz a introdução aqui ao que nós trataremos hoje, eu vou disparar as mensagens de WhatsApp com o arquivo, né, pessoal, do PDF, que é uma marca que essa é o 19º PDF dessa série, né, que a gente iniciou em agosto, que é a série Lições Trabalhistas. Essa série está programada para ir até o início de outubro, e aí a gente faz uma avaliação se a gente vai perenizar essa série ou se a gente vai lançar em seguida uma nova série do Trabalho Notável, mas partindo da premissa que a gente continua tendo as lives pela manhã, né? Amanhã, que é quinta-feira, amanhã vai ser a nossa live sobre produção de prova antecipada, que é um tema que o pessoal vem pedindo bastante aqui no Trabalho Notável, e a gente fecharia as lives dessa semana, né? Ontem, conforme eu tinha avisado antes, ontem não teve essa live das lições trabalhistas em razão de uma necessidade médica, né? Eu tive que fazer um procedimento aqui, graças a Deus deu tudo certo, mas fiquei internado no hospital até o final da manhã e por isso a gente não teve a live. Ontem foi bem legal o nosso evento, né? Produção de provas na ação trabalhista. Ontem estivemos eu e Carolina Tupinambá tratando da produção de prova oral, né? Que no caso específico, depoimento pessoal e prova testemunhal. E foi muito massa ontem também a participação dos nossos alunos, né? Ontem a gente contou com a participação da Kairi Lobo, que é advogada aqui em Goiás, né? Na cidade de Pires do Rio. E interessante que a Kairi contou uma trajetória muito interessante, que é inspiradora para quem está com dificuldades na profissão, né? A Kairi formou em 2016, então ela enfrentou na prática aí de já ter as polêmicas que decorrem do novo CPC, né? Passou pela reforma trabalhista, né? Que foi um balde de água fria em muita gente, mas ela que estava decidida a atuar na área trabalhista, ela resolveu seguir adiante, e em 2020 ela montou o escritório dela em fevereiro, e em março veio a pandemia, né? Então precisou se reinventar, né, em razão da pandemia, mas hoje tem tido bastante êxito na advocacia. E a gente teve também um depoimento muito legal do advogado Gustavo Balestreiro,
que é de São Paulo, que foi advogado por muitos anos, inclusive fez mestrado pela USP. O cara é fera, fez mestrado em Direito Civil, né? Era a área de atuação dele, mas ele tinha vontade de aprender, né, a atuar na área trabalhista, e assim ele está, desde o ano passado em especial, né, mas há quase 2 anos, atuando na área trabalhista, e foi muito interessante ver os resultados que ele já está tendo, envolvendo alguém que teve a coragem, né, de fazer a transição, né, de área de atuação. Ele continua atuando na área civil, mas tendo já muitas vitórias no campo trabalhista. Hoje a gente vai ter um fechamento para lá de especial, né, com o professor Rafael Lara e o professor Luciano Martinez, em que eles vão tratar da situação de provas periciais e provas digitais, né, que é a coqueluche do momento, né, e tanto o Luciano quanto o Rafael tem não só estudado, mas já tem aplicado, o Rafael na advocacia, o Luciano na magistratura. Então eles vão passar para vocês no evento hoje essa experiência que eles já têm de utilização das provas digitais. E ao final da aula de hoje nós vamos lançar a turma 5 da comunidade notável de prática trabalhista, né? Então, pessoal, fique atento com essa turma, né, para ir se programando, né? Na aula a gente vai passar direitinho todas as informações, o que o curso tem, né, qual o período de acesso, né? Mas é importante frisar que quem entrar na turma nas próximas 24 horas, né, até a meia-noite de amanhã, tem uns brindes bem interessantes, né, que no caso especialmente é 1 ano extra de acesso à comunidade, e ainda vai ter a vantagem de ter um desconto de R$700 na matrícula efetuada de hoje para amanhã, tá? Até às 23h59, então à noite a gente explica direitinho. Bora lá, eu tô terminando aqui de passar os PDFs, né? Passar as mensagens nos grupos, mas já dá pra gente começar, né? Eu quero lembrar, acaba que essa aula aqui, embora seja uma aula de produção de provas, para poder falar de produção de provas, eu preciso entrar um pouco no assunto, pessoal, para trazer linhas gerais, né, de que tipo de dano, né, eu posso demonstrar numa ação dessa natureza, né? Então, naturalmente, num processo de acidente do trabalho, eu vou discutir danos extrapatrimoniais e danos materiais. Em relação aos danos extrapatrimoniais, o que eu posso trazer aqui para vocês de pedidos que o advogado pode formular seria o de 3 naturezas, tá, pessoal? Eu sei que muitos advogados têm por hábito pedir sempre o dano moral apenas, né? Mas nós temos aqui uma possibilidade bem mais ampla que isso, né? Na realidade, em lugar de dano moral, eu vou tratar do dano extrapatrimonial, porque ele é mais amplo. O dano moral, ele é uma das espécies de dano extrapatrimonial, né? Então, o advogado pode pedir, conforme for o caso, né? Porque nem sempre vai ser possível fazer esse tipo de abordagem, mas o advogado pode pedir o dano moral, né? Que seria o sofrimento imposto à vítima, né? Ou no caso de morte, né? Os herdeiros do trabalhador, ou mesmo os seus familiares em si, né? Ou aqueles que têm dependência econômica desse empregado. Então, o dano moral seria a primeira das 3 categorias. A depender das sequelas que ficam do acidente, eu posso cogitar de pedir
dano estético, né? Indenização do dano estético quando o trabalhador sofrer algum tipo de dano que gere uma quebra, né, da padronização visual, ele ficou com uma cicatriz importante, ou então ele teve a amputação de um dedo, de um braço, de uma perna, de uma mão, de um pé. Tudo isso geraria, além do dano moral, o dano estético. Eu falo além, pessoal, porque eu sei, né, eu sei que muitos advogados têm o hábito de pedir o dano extrapatrimonial montando um verdadeiro pacote, né? Pelo conjunto da obra, eu peço aqui a indenização por dano material, considerando aqui no dano material tanto o sofrimento da vítima quanto aquela questão da perda, a perda da padronização visual do indivíduo, né? Ele tem uma quebra importante, né, do padrão visual, uma deformidade que fica em razão do acidente, né? Então vocês podem pedir em separado essa pretensão. A única questão que eu pondero é o seguinte, tá, pessoal? Muitas vezes eu vejo o advogado me questionar assim: professor, eu prefiro pedir tudo como dano moral para tentar escapar da sucumbência, né? Ora, o problema da sucumbência aqui, a gente tem um problema não resolvido ainda no TST, se quando o valor é deferido em parte, se isso geraria sucumbência recíproca, né? Eu particularmente entendo que não, porque o que importa é que o trabalhador foi a vítima, a empresa causou realmente um dano passível de ressarcimento, pelo princípio da causalidade, foi a empresa que deu causa ao ajuizamento da ação, já que a ação é procedente, ainda que em parte, em relação àquele pedido, e eu não vejo como condenar o trabalhador em honorários advocatícios nessa hipótese. Claro que respeitando quem entende em sentido oposto, até porque no TST a gente já tem manifestações nesse sentido, em especial decisões da quarta turma do TST. A quarta turma do TST vai na linha de que se o dano moral for deferido em parte do valor pretendido na inicial, o juiz deveria arbitrar honorários tanto para o advogado do reclamante pela condenação que ele obteve, mas também para o advogado da empresa pela redução que ele conseguiu na condenação imposta ao seu cliente a reclamado. Então esse risco sempre vai ter, tá, pessoal? O que eu sugiro é fazer o pedido de dano extrapatrimonial, e aí em relação ao dano extrapatrimonial, vocês fazem a decomposição, né, de tanto para dano estético, tanto para dano moral, né? Porque a tendência, se vocês fazem a distribuição do valor do dano, a tendência é ter uma condenação maior, tá? É ter uma condenação maior justamente pela situação, né? Se eu pensasse, dano moral, vou deferir 50 mil, dano moral mais dano estético, 50 mil também. Agora eu peço lá dano moral, 50 mil, 20 mil reais de dano estético, né? Isso pode influenciar no convencimento do magistrado para dar uma indenização um pouco maior. Então eu poderia ter o dano moral, o dano estético e o dano existencial, né? Seriam 3 espécies de danos aqui a ressarcir a título de dano moral. Vou falar um pouquinho de cada um desses, né? Em relação aos danos materiais, os danos materiais envolvem os danos emergentes e também os lucros cessantes, a depender de cada tipo de situação. Então são 5 espécies de danos aqui para a gente pedir o ressarcimento. No caso dos danos extrapatrimoniais, dano moral, estético e existencial. No caso do dano material, lucro cessante, deu até o Rock in Rio aqui para completar o dedo. Lucro cessante
e lucro cessante e os danos emergentes, né? Então vamos falar de cada uma dessas categorias, né? E em consequência, quando cabem, se tem que provar ou não, que tipo de prova vocês buscariam aqui num processo judicial. Deixa eu só dar uma primeira passadinha aqui no Instagram, né? Nós estamos com... Hoje eu comecei com 20 minutos atrasado, né? Mas estamos firme aí, né, gente? Mais de 130 pessoas. Bom dia a todos. Aqui a Maria Catarina está comentando. Ontem a aula foi de muita técnica e estratégia para o bom êxito na audiência de instrução. Ontem foi muito legal, foi uma aula antes de mais nada leve, né, com a professora Carolina Tupinambá, mas de muito conteúdo prático, né, alguns casos engraçados que apareceram lá, né, que tornaram a aula mais gostosa, tanto para quem estava ministrando, como para quem estava assistindo, né. Alguns alunos nossos ontem estavam na aula do professor Antônio Berto, do professor Sebastião Geraldo, né? Hoje o Trabalho Notável tem muitas atividades e tem hora que acaba coincidindo, né? Não tem como a gente programar 100% de isolar naquele dia, de só ter uma coisa, né? Mas quem perdeu a aula ontem, a aula está disponível no YouTube e essas aulas vão ficar disponíveis até domingo à noite, tá? Então quem não assistiu a primeira aula também, que foi de ônus da prova e sobre prova documental, até domingo estará disponível no YouTube. A gente vai divulgar isso para vocês. Eu estou com um sorteio pendente, né, do livro de reforma trabalhista, né? Vamos ver se hoje a live não estender muito. Eu acredito que vai dar para a gente fazer o sorteio do livro no final da live, né? O sorteio é para quem comentou lá no post do primeiro dia do evento, né? O que achou lá daquele evento, marcando dois amigos. Verinha Rodrigues, um bom dia a ti. Amaral Augusto, tanta gente boa que está aqui com a gente, sempre acompanhando as lives, alguns que estão conosco em alguns dos cursos do Trabalho Notável. Bom dia, Soraya Faltinho, a querida amiga que a gente já ganhou, né, nesse trabalho que a gente faz por aqui. A Laís Silveira está por aqui também, sempre atenta. Sérgio Gerkov, que é aluno nosso lá da comunidade Notável. Edna Mendanha. Quem tiver na comunidade, pessoal, se puder comentar algum tipo de proveito, de conteúdo que tem aproveitado, que tem tirado lá da comunidade, né? Porque o que tem sido legal da comunidade é que realmente é um espírito de coletivo, né? O pessoal se ajuda muito, né? De compartilhar dúvidas, e muitas vezes a hora que o professor vai para responder, para dar alguma orientação, já tem ali muitas sugestões, né, de colegas, boas sugestões para o colega adotar, né? Porque hoje nós temos mais de 600 alunos, há um perfil interessante que a maioria dos nossos alunos da comunidade Notável advogam sozinhos, né, ou não tem escritório, né, faz um esquema de home office, né, quando não dá para atender um cliente por via telepresencial, às vezes aluga, né, um desses espaços que tem de coworking, né, de escritórios de aluguel. A própria OAB, né, em vários locais do país, a OAB mantém salas, né, para que o advogado possa atender o cliente na própria subseção, né. Tem a sala da Justiça do Trabalho, né, que às vezes o advogado usa para alguma reunião com o cliente, e também poder marcar em outros locais, né? Então, acaba que os nossos alunos, que refletem muito, parte significativa dos nossos seguidores, né,
estão advogando sozinho, então às vezes você tem aquela agrura do dia a dia, você tem uma dificuldade que não sabe a quem perguntar, né? Não tem um colega ali do lado, da mesa do lado do escritório, mas nesse caso o pessoal vai lá na comunidade, expõe lá a sua dúvida, o seu problema. E há uma hipótese muito forte, né, já que a gente tem mais de 600 alunos, de que algum dos 600 alunos tenha passado por aquela situação vivenciada agora pelo colega, né? E com isso tem condições de orientar. Falou, eu já fiz uma situação assim, que eu tomei tal caminho, tal, e deu certo. Você precisa ficar atento quanto a isso, né? Então há um espírito solidário muito bacana, além da orientação, além das aulas, dos conteúdos que são disponibilizados pelos professores, né? Que sou eu, Antônio Berto, Luciano Martinez, Carolina Tupinambá e Rafael Lara, né? Então, se o pessoal puder fazer um registro, o que tem visto de relevante, né? Que tem achado assim uma vantagem na comunidade, expressa aí, pessoal. Hoje a Nahane tá dizendo aqui um grande abraço, querida. Tá dizendo que vale a pena demais, pessoal. Faça a matrícula. Hoje sai o resultado do concurso. Olha lá aí. Hoje a gente fez um concurso aqui para os alunos da comunidade notável, um concurso de depoimentos, né, sobre a comunidade, né? Então hoje a gente acabou estendendo até ontem o prazo para mandar o vídeo, né, porque alguns colegas mandaram mensagem, estavam tendo alguma dificuldade na remessa do vídeo, mas então estendeu até ontem meia-noite. Hoje a gente vai aqui fazer um filtro inicial e depois colocar para votação dos professores. Deixa eu ver aqui. Eu respeito, tá? Tem um comentário aqui do MC Ribeiro, que a impressão é que nessas lives tem somente um lado, o do trabalhador, né? Não é a nossa intenção, Ribeiro, mas claro que o direito de expressão é super pertinente, o direito à crítica eu recebo com muita tranquilidade, né? Até para fazer uma autoavaliação se realmente está existindo isso. Agora, o que ocorre, não sei se é esse caso específico, tá, Ribeiro? Não sei quanto tempo tem que você acompanha as lives e tudo mais. O que ocorre é que o direito do trabalho, ele tem um lado protetivo do trabalhador, né? Da índole do direito do trabalho ter como principal princípio, aliás, a proteção aos empregados, né? Então, num direito protetivo, é natural que quem assista conteúdos que envolvem um direito protetivo vá ter essa impressão de que o lado do trabalhador é mais prestigiado. Assim como, Ribeiro, eu tenho a convicção de que se eu fizesse lives de direito do consumidor, poderia ter pessoas, talvez até advogados de empresas, de fornecedores de produtos ou de serviços, que tivesse a impressão de que as minhas lives tivessem um lado de prestigiar o consumidor em detrimento do fornecedor. Então é natural, mas assim como existe uma impressão de que a justiça do trabalho também vê só o lado do trabalhador, mas não é isso, não é essa a intenção. Se isso pode acontecer pontualmente, talvez um descuido meu, porque quem acompanha aqui todos os conteúdos, seja conteúdos gratuitos ou nos próprios cursos, sabe da nossa preocupação de estar falando para o advogado. E aí não importa se é o advogado do trabalhador, se é o advogado da empresa, né? Todos os dias, pelo menos a minha impressão e a minha busca é essa, né? Da gente entregar conteúdos que valem tanto para quem assessora empresas quanto para quem entra com ações contra trabalhadores, né? Então eu assim, respeito o comentário, mas vou me policiar quanto a isso, mas não tem jeito, porque se eu falo de uma ação de acidente, né, MC Ribeiro,
eu estaria sendo aqui um farsante, aí sim eu seria um farsante se eu viesse aqui apresentar só o lado da empresa, né? Dizer, não, isso é um absurdo, não tem que ter indenização desse tipo, existe uma fábrica de dano moral no Brasil. Ora, o Brasil é o país que tem mais acidente de trabalho no mundo, e olha que há uma subnotificação tremenda, né? Então, como é que eu não vou dizer que um acidente de trabalho gera dano moral, gera dano estético, gera dano existencial, porque isso é o que está na lei, não sou eu quem estou dizendo, né? Agora, ao longo aqui da live, vai ter situações que eu vou chamar atenção, falar, isso aqui, esse tipo de argumento o advogado deve utilizar, porque a jurisprudência está a favor da empresa e muitas vezes a defesa estar incompleta prejudica o interesse da empresa em juízo, assim como a gente vai citar vários exemplos aqui de determinados itens que o advogado do trabalhador ou não pede, ou ele perde no meio, perde na primeira ou na segunda instância e não recorre porque ele não sabe que a jurisprudência está a seu favor. Então isso, Ribeiro, na verdade, eu trato a situação como um serviço público que a gente busca fazer aqui no Trabalho Notável, de disseminar conhecimentos de prática jurídica, independente de quem vai se beneficiar desse conteúdo, né? Então, eu assim não poderia até fazer de besta, né? Não ler o comentário, né? Porque o comentário não de certo modo crítico, mas eu prefiro ter a transparência de responder e respeitando se a posição for essa mesmo, de quem tá assistindo, tudo bem quanto a isso. Deixa eu ver aqui. O Ellison, bom dia. Adriane Targa, valeu, falando que as aulas estão excepcionais. Muito legal. Bom dia, Elisângela Sack, muito obrigado. Beleza, então vamos lá, pessoal. O Gabriel Pacheco faz uma pergunta interessante aqui. Vítima de assédio moral pode filmar tudo sem o consentimento do agressor? Essa questão de filmagens, né, Gabriel, é uma questão difícil de lidar, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu em tema de repercussão geral de que essas gravações clandestinas no campo penal, elas são válidas, né, para provar a inocência da pessoa, e gravação clandestina é aquela que eu faço sem autorização legal, em muitos casos sem até mesmo conhecimento do interlocutor. Então, se vale no campo penal, vale também no campo patrimonial, tá, Gabriel? Desde que seja uma prova utilizada com parcimônia, né, naquelas situações em que, pelo princípio da aptidão, eu não tenho outro meio moralmente legítimo para produzir a prova que não seja esse, né? Agora, essa questão, filmar tudo sem o constrangimento do agressor, pode ser difícil, né, Gabriel? Até porque, quando a vítima faz uma gravação desse tipo, ela não tem como fazer uma gravação mais escancarada, né? Às vezes até dá, dela tá sofrendo ali o constrangimento, a humilhação, ela botar o celular na cara do agressor, mas normalmente não é isso que acontece, né? Normalmente a pessoa ali busca um meio que a outra pessoa não perceba que está sendo gravada, né? E aí é até difícil tecnicamente você controlar o nível, né, de exposição que você conseguirá nessa gravação. Aqui, agora o que acontece, ô Gabriel, e aí vale para os dois, né, tanto para a empresa quanto para o empregado que realiza gravações para utilizar como prova futuramente no processo judicial, me parece que é legítimo, principalmente quando for difícil fazer aquela prova, né? Mas nesse caso eu tenho que respeitar, Gabriel, a questão da imagem do outro, pelo menos em relação à exposição daquelas imagens, né? E isso vale para
para a empresa. Esse final de semana, né? Eu tenho acompanhado muito o TikTok, né? Inclusive alguns colegas aqui do Trabalho Notável, né? Como é o caso da Ana Bia Botim, a Suzana Furtado, o Bruno Gouveia Siquela. Tô vendo a galera aí entrando com tudo no TikTok, muito legal. Eu tenho tentado uma disciplina aqui que o TikTok exige muita coisa nova todos os dias e eu nem sempre tenho tempo, mas eu tenho assistido muito TikTok e acho que vai ser a próxima onda do digital, né? Então eu vi um vídeo no TikTok anteontem, não sei que lugar do país que era a situação, né? Mas era uma loja de games num shopping center, né? Então, o empregador conseguiu flagrar por imagens o empregado furtando ou fazendo apropriação indébita, né? Melhor colocando a situação no campo penal, se apropriando indevidamente de jogos de videogame. E esses jogos a gente sabe, né, pessoal, que é bem caro, né? Um jogo desse para PlayStation, né, para Xbox, pro Nintendo, né, você vai gastar aí de 150 até 450 reais num jogo, né? E o trabalhador estava saindo com a mochila da loja, o dono da empresa falou, não, vem cá, eu quero que você abra a mochila para mostrar o que tem aí dentro, né? Então o rapaz abre a mochila e só vai tirando um jogo atrás do outro. Ele devia estar com 6, 7, 8 jogos dentro da mochila. Então, você colocando aí um preço médio de R$300, um dano aí de mais de R$2.000 que a empresa sofreu. Então, esse tipo de gravação, na Justiça do Trabalho vai ter alguma discussão. Por quê? Porque a empresa, até por razoabilidade, é importante que ela comunique os empregados de que eles estão sendo filmados, né? Isso para o dia a dia do local de trabalho. Mas é evidente, né, pessoal, aquela situação ali específica que foi um flagra, né, que dá evidentemente para ver que que o trabalhador percebeu que estava sendo filmado, né? Então, como ele tinha ciência inequívoca de que estava sendo filmado naquele momento de abrir a sacola, esse tipo de filmagem seria válida na Justiça do Trabalho. Até porque, se o empregado quisesse, ele poderia muito bem ter falado, eu só vou abrir a mochila depois que você desligar aí o celular, porque eu não quero ser filmado quanto a isso. Seria um direito dele, até para questionar depois validade da prova, apesar que eu particularmente, não digo pelos outros, mas eu particularmente eu validaria uma prova nesses termos pela razoabilidade até, né? Porque imagina, se a empresa não filma o flagra e se não tivesse nenhuma outra pessoa ali na loja que não fosse o próprio empregador, ia ficar a palavra dele contra a palavra do empregado. Ele não teria meios de provar e o ônus da prova em relação à falta grave é do empregador. Então a filmagem que a empresa passou lá no TikTok, isso viralizou, né? Dá para ver o empregado não só tirando os jogos de dentro da sacola, mas recebendo aquele sermão, né? Por que você fez isso, rapaz? É um emprego aqui, né? Você foi indicado pela sua amiga, né? Você colocou ela num constrangimento também. Enfim, gente, a filmagem, beleza, né? A filmagem vale como prova da justa causa. Só que aí, né, Gabriel Pacheco, eu vou botar a filmagem nas redes sociais, né, para mostrar, eu sou o cara, eu sou o empregador que chego junto, que vou lá, consigo gravar o cara me furtando, pegando objetos lá da minha loja. Agora eu vou botar o malandrinho nas redes sociais para ele tomar uma lição e todo mundo saber que ele é malandro, que ele é desonesto. Ora, gente, isso já extrapola muito o poder diretivo, né? Então, se a empresa não tem o cuidado, se ela divulga ou ela
acidentalmente permite, ao compartilhar com outras pessoas, permite que esse conteúdo venha a público nas redes sociais, ainda que seja validada a justa causa, cabe indenização por danos morais pelo excesso, tá? Mas essa situação é bem complexa e muito boa, muito importante essa pergunta, viu, Gabriel? Eu tenho sempre gravado aqui os chats das lives, porque esse tipo de pergunta fantástica do Gabriel Pacheco permite a gente incorporar em alguma abordagem de algum curso nosso, ou mesmo gravar ou produzir algum texto para as nossas redes sociais aqui, porque é o tipo de dúvida, né, que todo mundo que atua na Justiça do Trabalho acaba tendo esse tipo de dúvida. As aulas do evento, Elisângela, vão para a comunidade notável, tá? Acho que até sexta-feira deve ter alguma edição, mas as aulas vão para ficar disponíveis, as aulas do evento, e essas lives também vão lá para a comunidade notável, como conteúdo exclusivo. As lives a gente está deixando de uma semana para outra, né? Então essa live que eu fizer até amanhã, ela vai ficar até domingo da outra semana. Aí a gente tira aqui do Instagram e deixa como conteúdo exclusivo da comunidade notável a live também. Valeu, Verinha, pelo elogio da aula de ontem. A Catarina está dizendo aqui que não há como não estudar, capacitar e atualizar. Não há como não estudar, capacitar e atualizar sem o trabalho notável. Valeu mesmo, né? E com os PDFs, né, Maria Catarina, que a gente busca aqui, pelo menos nessa série de lives sobre as lições trabalhistas, sempre tem um PDF. Dá um trabalhinho para a gente fazer, mas o trabalho compensa, né, da gente perceber que o pessoal está utilizando bastante, né, os PDFs para depois estudar, para revisar, e isso acaba dando mais sentido, né, para o que a gente faz aqui no dia a dia. Só não pode o pessoal viciar, né, porque aí outro dia, acho que foi terça, né, ontem, né, teve uma live do Antônio Berto com o Elison Miessa, né, então teve um aluno que me mandou um WhatsApp: professor, cadê o PDF aqui do Elison e do Antônio Berto? Eu falei: não, gente, espera lá. Nem toda live nossa tem PDF, né? Até porque não dá tempo, né, dos professores fazer o PDF. Então, algumas lives têm PDF, outras não, né? Bom, gente, então vamos lá falar da prova de cada um desses danos que o trabalhador pode alegar na ação acidentária. Em primeiro lugar, o dano moral. O dano moral é aquele dano considerado in re ipsa, né? Deixar até digitada aqui no chat da live essa expressão. O dano é in re ipsa, né? Ou seja, decorre automaticamente do fato, né? Então, se eu provo o ato lesivo, né, o acidente de culpa do empregador, ou é uma situação de responsabilidade objetiva pelo risco acentuado a que foi submetido o trabalhador, a ocorrência do acidente gera automaticamente a indenização por dano moral. É um dano moral in re ipsa e por isso não precisa ser provado. O que eu pondero com o pessoal é que o juiz parte dessa premissa porque há uma presunção aqui absoluta de que quem sofre um acidente, quem sofre uma doença ocupacional que implica numa redução parcial ou total da capacidade laborativa do trabalhador, ainda que seja uma redução temporária, né, que pode não ficar com sequelas no final. Agora, se é uma situação de responsabilidade objetiva da empresa ou é uma situação de culpa ou dolo da empresa, o dano moral é presumido. Então, você não precisa fazer prova. Ah, excelência, eu quero ouvir uma testemunha para provar o sofrimento que o meu cliente teve em razão do acidente. Não precisa provar. Agora, é claro que como é um dano presumido, o juiz vai presumir também,
em relação ao valor, né? O juiz vai arbitrar um valor naquilo que a gente chama no dano perceptível para um homem médio, né? Então, pensando assim, uma pessoa em condições naturais aqui, diante de uma situação dessa aqui, qual foi o sofrimento? A partir daí eu vou identificar o valor do dano, né? Então, o juiz vai definir um valor que não é propriamente um valor que seja correspondente ao dano sofrido. E por isso, pessoal, a dica que fica é que se for uma situação em que o meu cliente sofreu muito além do normal, eu vou pedir para produzir prova. Teve uma circunstância ali terrível, uma situação que o juiz não sabe e que por isso pode gerar um dano maior, né? Sei lá, vamos imaginar o seguinte, o trabalhador ficou com... além da situação das sequelas que ele ficou, isso acabou desestruturando o casamento. E ele acabou separando tudo mais. Eu posso fazer prova dessa circunstância, né, para que o juiz saiba que aquele acidente teve um impacto desastroso em vários campos da vida pessoal do trabalhador, né, que aí já descambaria inclusive para o dano existencial que eu vou comentar aqui, que precisa ser provado, né? Então eu posso fazer a demonstração de circunstâncias especiais que tornam aquela situação mais grave do que se presume, tá? Mas o dano moral em si eu não preciso provar. O dano estético, a mesma coisa, pessoal. O dano estético, eu preciso fazer a prova do dano, né? Teve a cicatriz, teve lá a amputação de algum membro ou de dedo, enfim, né? Então, nessa situação, eu provo ali o fato com fotografias e a partir dali, o dano estético em si, né, que envolve uma percepção do sujeito atingido, ele não precisa ser provado, né? Eu vou provar a quebra do padrão estético, né, mas não o sofrimento em si em razão dessa quebra, tá? Então, o dano moral, o dano estético também é em ré ipsa, mas com a premissa de que eu tenho que provar a própria quebra de padrão estético, né? Eu tenho visto algumas decisões do TST discutir uma questão bem interessante. E se a cicatriz for num local que não é visível, né? Imagina que o empregado sofreu ali o acidente de trabalho e ele ficou com uma sequela, uma cicatriz na virilha, né? Ora, se ele está com a cicatriz na virilha, basta ele botar um calção, uma bermuda, uma calça de qualquer tipo para sair e ninguém vai ver que ele tem a cicatriz. Então a dúvida que surge é se é necessária a exposição da cicatriz para o público em geral para que isso configure o dano estético ou não, tá? Então a jurisprudência vem dizendo que não é preciso essa exposição pública. Se for um dano na virilha, como o exemplo que eu dei, o que importa é que o trabalhador, a trabalhadora, nos seus momentos de intimidade, seja sozinho na sua intimidade, ou com um parceiro, um familiar que acabe vendo a sua nudez, né, parcial total e veja aquela cicatriz, isso é o que importa, né? Ainda que ninguém visse, né? Ainda que fosse lá, sei lá, uma freira que vivesse num convento, mas que sofreu um acidente de trabalho e ela, particularmente, nos seus momentos de intimidade, ela tem acesso, né, tem visão àquela cicatriz sofrida. Isso é o que vale para dizer que existe um dano estético, ainda que só a pessoa, só a vítima ali todos os dias se auto-perceba naquele sofrimento, naquela consequência, naquela sequela decorrente do acidente. Então, é um dano em ré ipsa, mas com essas características que eu citei. Quero mandar um beijo para minha amiga, a professora Janete Dash, que é colega juíza já aposentada do TRT4, mas uma baita professora, escritora também na área jurídica. Muita satisfação vê-la por aqui.
Outra questão que a gente vai ter, né, é a situação do dano existencial. Aqui, pessoal, a pessoa me ligando aqui. Bom, pessoal, o dano existencial, primeiro eu preciso fazer um registro, né? O registro de que é raro a gente ver advogados pedirem dano existencial em razão do acidente de trabalho, mas cabe demais, tá, pessoal? Sugiro, inclusive, a leitura do livro do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, né, que trata desse assunto, e a gente fez até uma live, eu e o professor Sebastião, sobre o dano existencial no decorrente do acidente de trabalho. Então, o dano existencial, segundo a jurisprudência do TST, ele tem que ser provado, né? Na verdade, eu diria que é mais ou menos como o dano estético, né? Porque eu tenho que provar qual foi o motivo de considerar que o acidente de trabalho gerou um dano no projeto de vida do cidadão. A partir do momento em que eu faço essa prova, né, eu concluo que existe o dano existencial a ser ressarcido, né? Então, exemplos que a gente poderia dar aqui, né? O trabalhador, ele tinha como hobby desenvolver corrida de rua, né? Então, todo final de semana, agora com a pandemia isso está um pouco parado, né? Mas no Brasil a gente tem um movimento muito forte em relação a isso, né? Tem gente aí que fora a época agora de pandemia, né? Eu tenho amigos que toda semana, todo final de semana, o cidadão estava num canto, às vezes até viajando, para participar de uma meia maratona, de uma corrida de rua, essas de 5 mil, de 10 mil metros, né? Então, um verdadeiro hobby da pessoa. Então, se com a sequela decorrente do acidente ela não tem mais condições de fazer essa atividade física, né, que era o seu hobby, ou jogar o futebol com os amigos no final de semana, né, e isso implica em dano existencial, porque foi ceifado do indivíduo uma parte importante da sua personalidade, né, de uma atividade que o completava, de que o fazia plenamente, né, como uma pessoa humana, né? Então, se aquilo foi arrancado em razão do acidente de trabalho ou da doença ocupacional, existirá a configuração do dano existencial. Imagina o cidadão, ele trabalha numa companhia aérea e o sonho dele é ser piloto de aeronave. Ele, inclusive, faz um curso lá de piloto. Os aeronautas têm particularidades decorrentes da profissão. Em geral, há uma necessidade de que o aeronauta tenha condição física plena, né, porque ele pode ser chamado, né, a contribuir com os passageiros no caso de um acidente, né? Então, pode ser que, dependendo da sequela que a pessoa ficou, ela não vai mais poder exercer a função de piloto, que é o sonho dele, que ele está se preparando para isso. Então, isso configura um dano existencial, porque a pessoa ela se realizaria plenamente naquela atividade e agora não pode mais por conta das sequelas decorrentes do acidente. Mas a pessoa tem que provar. Eu não vou simplesmente, né, imagina, eu até brinquei outro dia falando disso. Eu acredito que eu tenha jogado futebol, se for umas 5 vezes na vida, gente, foi muito, né? De falar assim, vamos pro futebol ali. Não, nunca, eu gostei de assistir futebol, mas nunca tive muitas habilidades com bola, pelo contrário, sou um verdadeiro desastre de coordenação motora, inclusive, né? Então, se eu entrasse com uma ação, tive um problema, eu quero um dano porque agora não vou poder jogar futebol mais com os meus amigos. Eu tô mentindo, gente. Eu estarei mentindo na minha ação. E por isso, não pode a vítima querer inventar um hobby qualquer para dizer pro juiz que aquele acidente transcende, né, uma questão profissional ou física. Precisa ter prova efetiva dessa situação, né, de qual projeto de vida foi afetado pelo acidente.
O Walter Anchieta, bom dia, Walter. O Walter pergunta, no caso do acidente de trajeto e consequente ação indenizatória, como fundamentar a violação jurídica com base no princípio da causalidade? Aí a gente teria que pensar duas situações, tá, Walter? Se eu estiver discutindo a estabilidade acidentária, a questão seria também de causalidade, porque muita empresa, interpretando de forma equivocada a lei previdenciária, tem empresa que não respeita a estabilidade por causa do acidente de trajeto, quando na verdade não há essa distinção em lei. Tá? O que importa é que se ficar caracterizado como acidente de trajeto, tem estabilidade. A gente viu isso aqui numa live semana passada, que foi uma live específica e modéstia à parte. Para mim foi, se eu pudesse botar aí 2 ou 3 melhores lives dessa série, né, que hoje está na 18ª live, essa do acidente de trajeto, para mim foi disparado uma das melhores que eu produzi aqui, fazendo a minha autocrítica, tá, Walter? Agora, existe a situação que se o transporte for fornecido pela empresa, o transporte no qual ocorreu o acidente de trajeto, a jurisprudência do TST é pacífica, de que neste caso o empregador se equipara à condição do transportador, lá do Código Civil, e por isso vai caber a indenização por dano moral material, tá? Então essa situação aí geraria também essa lógica para os honorários advocatícios. A Verinha pergunta, sim, depois de amanhã estarei aí em Belo Horizonte, se Deus quiser, participando da solenidade de entrega de medalhas do Tribunal Regional da Terceira Região, né? Eu fui agraciado esse ano, né, com a deferência, a honraria do tribunal, e vou aí para receber essa premiação. Eu quero até ver, Verinha, vamos ver se eu converso com alguém hoje à tarde para a gente ver se a gente consegue fazer um encontro aí, nem que seja para a gente tomar um café no sábado de manhã, alguma coisa assim, né, com o pessoal que está em Belo Horizonte. Seria muito legal conhecer pessoalmente, né, vários dos colegas que estão aí na cidade, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos... legal, a Regiane Musselli está dizendo que a dica de ouro para ela na comunidade foi o blockchain, né? O Rafael Lara passou a fita para o pessoal como é que usa o blockchain, né? Que é tão seguro, ou mais seguro até, eu acho, né? Como meio de prova, e sai muito mais barato que a ata notarial, né? Que muitas vezes a dificuldade da prova digital é o cliente arcar com a despesa da ata notarial. E no blockchain tem alguns serviços pela internet, você paga um pacote de dados, né? E esse pacote dá uma quantidade de armazenamento bem legal, você tem uma certificação eletrônica, né, dessa atividade. Muito bom aqui, vários depoimentos da Verinha, Elisângela, Edna, sobre a comunidade notável, muito legal. A Maria Helena pergunta, quem está participando do curso Petição de Impacto não participa da comunidade? A comunidade, Maria Helena, na verdade, é um produto específico do trabalho notável, né? A comunidade é um curso que envolve esses 5 professores, né? Eu, Rafael Lara, Carolina Tupinambá, o Antônio Humberto e o Luciano Martinez, né? E é um curso destinado a um curso mais geral de prática jurídica, né? Claro que a gente trata assim que existe uma verdadeira comunidade geral, né, de quem acompanha o trabalho notável no dia a dia, né? Hoje a gente tem 2.000 alunos somando todos os cursos, né? Mas esse nome específico da comunidade notável é esse curso de prática jurídica, né? E o Fábio Melo tá dizendo aqui o que ele estava falando da questão dos dois lados, né?
Está dizendo que o Fábio Melo, ele defende reclamadas e o aprendizado é imenso nas lives. E não só isso, viu, Fábio? Eu falo sem favor nenhum, né? Que a gente aprende, né, muito também com o contato, né, com a vivência de vocês. Volta e meia, né, alguém que defende mais empresa faz uma ponderação que a gente talvez não tivesse pensado naquilo antes, né, ou às vezes o próprio advogado de reclamado, né. Então essa comunidade que a gente forma aqui é bem interessante, porque acaba que os professores também aprendem, né, com vocês, com a experiência de cada um de vocês, e isso é muito legal, tá? As regras do concurso são as mesmas, tá, Laís? Só mudou a questão do prazo de entrega, mas as regras são as mesmas. Eu ia falar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu havia esquecido. Tudo bem, vamos adiante, que me deu um pequeno branco aqui. Mas vamos lá, pessoal. Danos materiais. A live já está bem adiantada, né? Danos materiais. Como é que eu provo os danos? Então, o dano existencial tem que ter prova, tá, gente? Não basta alegar um impacto na vida pessoal do empregado. Eu tenho que alegar, se for o caso, e provar qual foi esse impacto. E eu posso fazer um pedido isolado como um pedido de indenização por dano existencial. Vamos aos danos materiais. Os danos materiais podem ser danos emergentes ou os lucros cessantes. Em relação aos danos emergentes, pessoal, aqui eu quero passar aqui de forma muito enfática, né, como os advogados devem se portar para esse tipo de pretensão, né? Advogados de trabalhador, advogados de empresa. O advogado de trabalhador, pessoal, ele tem que quebrar a tradição, né? Quebrar o padrão que a gente vê. Gente, sem brincadeira, eu chutaria aí que 80% ou mais das ações trabalhistas, o advogado do reclamante perde a indenização por dano emergente por não saber como fazer o pedido da forma correta, tá, pessoal? Eu vou passar uma fita aqui, né? Uma fita aqui que estou preparando, inclusive, uma aula para entrar lá no curso do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que eu sou parceiro do professor, sou o assistente, né, do professor Sebastião Geraldo nesse curso, e a gente vai gravar algumas aulas de como o advogado transpõe os conhecimentos que o Sebastião Geraldo tem passado nas aulas, né? E eu vou vir com uma aula 100% prática. Ó, como é que eu boto isso aqui na minha petição inicial, na minha defesa, como é que eu vou me portar na instrução processual. Então, pessoal, o dano emergente é demonstrar aquilo que o trabalhador perdeu, aquilo que ele gastou com o tratamento em razão do acidente ou da doença ocupacional. Então, 80% ou mais dos pedidos que eu recebo, o advogado coloca lá de forma genérica. Olha, ele quer aqui a reparação do que ele gastou com o tratamento. Só que não coloca, pessoal, uma nota fiscal sequer, um documento sequer que prove a existência do dano. A gente sabe que isso ocorre porque, em geral, como o trabalhador não tem condições financeiras de arcar com o tratamento, né, e a empresa muitas vezes não ajuda, acaba que o trabalhador, de duas uma, ou ele não faz o tratamento adequado, ou aquilo que ele faz é o que ele conseguiu pelo SUS, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele fez a consulta por lá, ele, quando fez a cirurgia, foi pelo SUS, né? Às vezes ele ficou numa fila de meses que poderia até prejudicar de ficar com a sequela maior do que a esperada, em razão dessa espera da cirurgia. O medicamento, ele tomou o remédio quando tinha no SUS, quando não tinha, ele não tomou, né? Ou ele ficou ali à mercê de doações, né? De amigos, de conhecidos, enfim, né? Então ele não tem nota fiscal porque ele não tirou dinheiro do bolso para gastar com o tratamento, né? Então, se ele diz, eu quero ressarcimento do que eu gastei,
e eu não comprovo aquilo que eu gastei, eu não vou ter direito a reparação nenhuma. O juiz vai julgar improcedente o pedido de danos emergentes. Mas agora vem o que eu considero uma das grandes dicas de ouro da live, tá? Como o advogado vai romper essa tradição, né, da maioria que não consegue um ressarcimento para o seu cliente. O que o advogado vai fazer? O que os nossos alunos notáveis devem fazer diante dessa situação, tá, pessoal? Isso acaba que geralmente vários livros, como é o livro do professor Sebastião Geraldo, que é disparado o livro mais completo sobre acidente do trabalho, o professor Sebastião Geraldo ele expõe o direito, né? Mas às vezes não é o foco do livro mostrar como o advogado vai pleitear esse direito, né? Por isso que a gente tenta trazer essas sacadas práticas aqui para vocês. Olha só o que o advogado vai fazer. Pode ser realmente que o cliente não ficou com sequelas, graças a Deus, ele não tem necessidade de tratamento médico de nada, e assim está tudo certo, vida que segue. Agora, se ele precisar, o que o advogado do reclamante vai fazer? Vai orientar o cliente, antes de entrar com a ação trabalhista, ele vai no médico que o acompanha, e o médico fará, a pedido do paciente, um relatório médico, tá? Descrevendo qual foi a trajetória até ali do tratamento e que esse trabalhador, que essa pessoa precisa para seguir com o tratamento, né? Então, olha, ele precisa passar em uma consulta médica a cada 2 meses para fazer a avaliação. A depender da situação, nessa consulta médica, pelo menos de 6 em 6 meses, serão necessários exames, né? E aí identifica aqueles exames ordinariamente necessários, sem prejuízo de avaliar pontualmente a necessidade de algum outro exame. Vai dizer, olha, ele precisa de fisioterapia, né, de 60 sessões de fisioterapia, e a fisioterapia deve ser feita em 2 ou 3 sessões por semana, mas estima em 60 sessões a necessidade dele aqui para melhoria ou até para cura da sua situação. Ele precisa tomar os seguintes medicamentos, e aí lista lá quais são os medicamentos, de quanto em quanto tempo. Aquele medicamento ele precisa tomar 30 dias, esse outro medicamento ele vai ser para a vida eterna, até que haja uma segunda ordem. Então vai especificar qual medicamento e o tempo de uso desse medicamento. Com base nessas informações, pessoal, você como advogado, como advogada, vai orientar o seu cliente para que ele vá lá no hospital e faça um orçamento. Quanto é que fica a consulta do médico, né? Qual o valor da consulta do médico para um paciente normal que for lá? A consulta é R$120, então vai dar o documento aqui. Então, se eu preciso a cada 6 meses, a cada 2 meses de uma consulta, são 6 meses por ano. Então, no lugar do advogado jogar o pedido lá vazio, né, de falar que ele quer ressarcimento das despesas que o cliente teve e não comprova, vocês vão dizer de forma diferente, olha, o reclamante está num tratamento, que ele precisa de acompanhamento constante, conforme o relatório médico, são necessários os seguintes itens para o seu tratamento. 6 consultas por ano, entre parênteses, uma a cada 2 meses, em valor estimado de R$120, que daria a cada ano R$720 com despesas médicas. Ele precisa fazer uma cirurgia, então vamos lá no hospital. Quanto é que ficam os honorários do médico, do anestesista, do hospital para fazer a internação, né? Que pode ser que ele precise ali alguns dias na enfermaria, né? Ou no quarto, não sei. Alguns dias de UTI no pós-operatório. Pode precisar de algum equipamento complementar cirúrgico, né? Eu preciso fazer eu tenho indicação de uma cirurgia aqui, e o cirurgião disse, olha, tem uma bota
ortopédica, assim, 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 que é super importante fazer o uso dela para não ter risco de trombose na hora que estiver fazendo a cirurgia, nas primeiras horas depois do pós-operatório. Esse equipamento o hospital não fornece, então você precisa, quando marcar a cirurgia, você precisa ver nessas lojas, não precisa comprar porque é um equipamento caro, mas você vê nessas lojas que fazem aluguel de equipamento quanto é que custa a diária de uma bota. Eu vou te colocar direitinho que basicamente você vai alugar o equipamento por 2 dias, né, para ter uma margem de segurança. Pega no dia anterior a cirurgia e um dia depois da cirurgia você devolve. Então eu vou lá, faço um orçamento, quanto é que é o aluguel dessa bota, né? Então o remédio, né, eu posso ir num site que tenha preços, uma drogaria que coloque preço na internet, dou print lá, quanto é que custa aquele medicamento, usa por 90 dias, são tantos comprimidos na caixa, então eu vou precisar de tantas caixas, o valor é esse. Então, gente, vocês vão provar para o juiz, que o seu cliente precisa de tratamento e esse tratamento gera despesas. Ele não pode contar com o SUS 100%, a empresa pode vir falando na defesa, não tem que indenizar isso aí não, porque o governo brasileiro que se vire com o reclamante, né? O reclamante que se vire com o SUS, né? O que tiver no SUS tem, o que não tiver, amém. Ele não vai receber? Não é assim. Aqui a gente está falando em reparação integral dos danos sofridos pela vítima. Então, nessa hipótese, você apresenta o orçamento e o juiz vai deferir a indenização para o futuro, né? Tem fisioterapia, tem consulta médica, tem exames laboratoriais. O juiz pode deferir para que a empresa faça um plano de saúde, né? Arque com aquelas despesas ou custeie integralmente um plano de saúde para o reclamante que contemple todas aquelas despesas que estão identificadas no relatório médico. Por precaução, para não dizer que é uma prova que não foi submetida a contraditório, né? Porque o relatório médico foi produzido a pedido do trabalhador e sem a participação da empresa. Então você vai ter um trabalhinho extra, tá? Você vai fazer um quesito lá na hora da perícia, você vai perguntar ao expert, o perito médico, se da análise da situação de saúde do reclamante, se é possível confirmar a necessidade daqueles itens de tratamento médico que constaram do relatório médico juntado aos autos. Em caso negativo, se o perito compreender que algum item ali não seria necessário, que ele justifique por quê. E da mesma forma, questiona-se ao perito médico se na visão dele o trabalhador precisaria de mais algum item de tratamento que não está especificado lá no relatório médico, né? Então isso, pessoal, é fundamental para vocês conseguirem essa indenização para o futuro, porque independente do dinheiro que o cliente de vocês conseguir no processo, né, você vai estar cumprindo uma missão até social do advogado, né, de conseguir para ele o que eu acho fundamental nessas ações, né, que é conseguir uma melhor condição de vida, né? Ontem, no evento, a gente recebeu a colega Kairi Lobo, advogada em Pires do Rio, que é uma cidade a mais ou menos 120 quilômetros, mais ou menos, de Goiânia, né? E a Kairi contou uma história lá sensacional, né, de uma ação acidentária que ela foi entrar. Ela entrou com 2 ações, até por ter assistido uma aula do Luciano Martinez, em que ele sugere o seguinte: olha, se você puder entrar com uma ação só discutindo a estabilidade e depois entra com uma ação discutindo a indenização por danos, isso pode ser oportuno, porque a ação de indenização ela leva tempo por causa da perícia e você acaba que deixa sem resolver de forma mais imediata a questão da estabilidade em si.
Então ela foi comentar que até na audiência o juiz meio que deu uma bronca nela, né? Falou, não, doutor, isso aqui, fazer ação separada, isso aqui não tá certo, não. Vamos juntar tudo isso numa ação só, né? E a advogada ponderou, falou, excelência, isso aí, eu fiz esse procedimento porque eu assisti uma aula em que um juiz do trabalho fez menção às vantagens de fazer a ação em separado, e eu achei que tinha pertinência o que ele ensinou na aula, e por isso eu fiz essa ação em separado, né? O juiz, mas não é assim, mas a hora que falou que isso decorria de uma aula, o juiz até meio que deu uma aliviada, né? Depois ela foi comentar que o juiz achou até que a aula tinha sido minha, né? E o que aconteceu é que, em razão desse procedimento que ela fez de entrar com duas ações, ela conseguiu um acordo na ação mais simples, que era a ação acidentária, né? Um acordo para a empresa pagar ali o acerto rescisório, pagar os 12 meses de estabilidade, que poderia até não ser o ideal, mas o trabalhador dela, o cliente dela era um trabalhador até analfabeto, de pouca instrução, ele perdeu um braço no acidente, ele teria muita dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, e aquele dinheiro deu um alívio para ele, né? Um alento para ele conseguir se manter ali no curso do processo, ou pelo menos num tempo, né, de tramitação do processo. Isso distensiona um pouco, né, de você ter o cliente ali satisfeito num ponto que para ele era primordial, né, de resolver um problema imediato para depois a gente ir para o problema definitivo, que é a pensão mensal, né? Então a gente pensar de resolver essa parte da assistência médica, do tratamento do cliente é fabuloso, né? Mas para isso vocês têm que fazer o pedido de forma adequada e fazer a prova certa também, como eu indiquei. Além disso, nós teremos a situação dos danos dos lucros cessantes. O lucro cessante, em geral, precisa de prova pericial, mas aqui eu quero muito destacar com vocês 2 pontos, tá? Os lucros cessantes têm que ter prova também, né? A prova é o laudo pericial, porque o juiz, em geral, não tem condições de analisar tecnicamente se o dano é permanente, né, ou se é temporário, e qual é o percentual do dano em relação à capacidade elaborativa do trabalhador. Aqui eu destaco para vocês 2 pontos. Primeiro, esse percentual de redução da capacidade elaborativa é um percentual em relação ao ofício que o empregado desempenhava no momento do acidente. É muito importante a gente falar isso, né? Porque o que vai acontecer em muitos casos é que o perito usa a tabela da SUSEP, né? Para dizer, o reclamante perdeu um braço, isso aqui pela tabela da SUSEP corresponde a 45% de perda da capacidade elaborativa. Agora, a depender da função que o trabalhador exercia, ele precisava de uma destreza com os 2 braços, de modo que a amputação de um dos membros superiores inviabiliza a permanência dele naquele tipo de atividade profissional. Então, nesses casos, ainda que ele tenha 55% de capacidade para trabalhar em qualquer atividade, a Sheila está dizendo que caiu, mas voltou sem danos, né? E o meu dano agora é o pessoal da conhecida obra daqui do meu prédio, que começaram agora com a furadeira, com quebra-tudo ali. Eu acho que eles vão derrubar o prédio, gente, que eu nunca vi povo que consegue ter tanta coisa para quebrar todos os dias. Mas bora lá, pessoal. Então, o artigo 950 do Código Civil, no caput, fala que a indenização é equivalente à redução da capacidade no ofício desempenhado, né? Então, se motorista carreteiro, eu preciso ter os 2 braços, né? Se eu perdi um braço, para a SUSEP, eu posso ter uma redução de 45%, mas para a profissão de motorista carreteiro, né, para a profissão de motorista de caminhão, a minha capacidade é de 100%. Né? Então eu preciso fazer um quesito dirigido ao perito que não seja esse quesito genérico, né? Qual o percentual de redução da capacidade elaborativa? Eu até posso fazer
esse quesito. Qual, na forma da SUSEP, da tabela da SUSEP, qual a redução da capacidade laborativa encontrada para o reclamante? No caso específico da profissão de motorista carreteiro, com base na sequela decorrente do acidente, existe a possibilidade de exercício dessa profissão? Aí o perito vai dizer que não, que ele está absolutamente inválido para esse tipo de atividade. Com isso, com essa invalidez permanente, a indenização tem que ser de 100%. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu destaco com vocês. O segundo ponto é que o dano pode ser provisório ou definitivo, né? Então, pode ter acontecido do seu cliente ter ficado 6 meses incapacitado para o trabalho. Se ele ficou 6 meses incapacitado para o trabalho, recebendo benefício previdenciário inclusive, né? Durante esses 6 meses, a redução da capacidade laborativa dele é de 100%, né? É de 100%, porque naqueles 6 meses ele estava totalmente inválido para o trabalho, né? Eu coloquei no material, inclusive, para vocês, uma decisão bem interessante do TST, em que o perito constatou que a sequela que o trabalhador ficou foi uma sequela de redução da capacidade laborativa, era uma situação de nexo de concausalidade, salvo engano. Então, o nexo de a redução foi de 25%, né? Redução de 25%. Redução de 25%, mas em razão da concausalidade, o TST arbitrou em 12,5% de redução da capacidade e arbitrou a pensão mensal vitalícia em 12,5% do salário do trabalhador. Porém, o TST fez a ressalva. Naqueles 6 meses em que houve benefício previdenciário, o trabalhador estava 100% inapto para o trabalho e, portanto, nesses 6 meses, que é o período de percepção do benefício previdenciário, a pensão corresponde a 100% do salário. Tá, pessoal? Muito importante você observar isso. Porque às vezes não ficou com sequela, mas ainda assim você vai insistir com o pedido. Olha, mesmo que não ficou com sequela, ótimo, ele não tem direito à pensão mensal vitalícia. Agora, a reparação integral, né, da remuneração perdida para aqueles meses de benefício previdenciário, esse aqui não tem como escapar, né? Justamente porque a jurisprudência é pacífica de que eu posso acumular a pensão com o benefício previdenciário porque tem origens e natureza distinta. Né? O benefício previdenciário é pago em razão da condição de segurado, né? Em razão da condição de segurado, enquanto que a indenização a cargo do empregador é pela culpa ou dolo, ou mesmo pela situação de responsabilidade objetiva pela atividade de risco desenvolvida. Né? Então, não perca esse tipo de situação. Outro ponto que eu vi recentemente decisão a respeito, tem muitos equívocos em Tribunal Regional do Trabalho em relação a essa matéria, pessoal, é naquele caso em que o trabalhador está aposentado por invalidez, né? E mesmo com a aposentadoria por invalidez, vem o Tribunal Regional do Trabalho e diz que a sequela foi parcial, que ele ficou com uma redução da capacidade laborativa em 30%. Ora, gente, como é que a redução foi parcial se o INSS aposentou o cidadão por invalidez? Se ele está aposentado por invalidez, é uma incapacidade plena, né? Até numa aula recente das oficinas recursais, né, que é um produto, umas aulas ao vivo que eu ministro lá no curso Seja o Expert em Recurso de Revista Agora, eu narrei lá para o pessoal, era uma aula de embargo de declaração, então eu narrei para o pessoal, desses que foram feitos pela colega Isildinha, que advoga em Araçatuba, no interior de São Paulo, e que ela conseguiu uma decisão
muito forte do TST. O ministro, de forma monocrática, deu provimento ao recurso de revista dela, né, anulando o acórdão regional, porque o tribunal se recusou a analisar os embargos de declaração. E nos embargos de declaração, o principal tópico que a Isildinha questionava era o seguinte: olha, o tribunal arbitrou uma indenização em 20% da capacidade laborativa. Só que o tribunal se omitiu, porque nos autos tem documentação, isso foi objeto de embargo de declaração, né? Tem prova documental de que o acidente gerou a aposentadoria por invalidez, né? Então, se o trabalhador está inválido para a Previdência, como é que a redução da capacidade laborativa dele pode ter sido de apenas 30%, como apurou o perito, né? Então existe aí não propriamente uma contradição, porque para embargos a contradição que eu alego nos embargos é uma contradição interna, né? Então existe aí uma omissão, porque o tribunal deu valor para o laudo pericial sem considerar a documentação previdenciária que foi apresentada. A jurisprudência do TST é pacífica hoje nesse sentido, que se houver aposentadoria por invalidez, a redução a ser considerada é uma redução de 100%. Se a aposentadoria foi consequência do acidente ou da doença ocupacional sofrida pelo trabalhador. Tá? Então esses itens eu sugiro que vocês observem, e para quem advoga para a empresa, justamente o oposto. Né? Para quem advoga para a empresa, o advogado do reclamante não especificou lá os danos emergentes na dica que eu dei aqui, então vamos lá com muita força na defesa dizer que tem que indeferir o pedido de danos emergentes, porque o reclamante não fez prova de nenhuma despesa que ele teve até então com o tratamento. Então não existe dano a ser ressarcido, né? Da mesma forma, aqui, se a perícia apontar apenas o dano pela SUSEP, o quesito que o advogado, aliás, deve fazer acerca da condição do trabalhador é perguntar se ele está com alguma sequela da doença ou do acidente, e, em caso positivo, para que o perito narre qual é o percentual de acordo com a tabela da SUSEP, porque a tabela da SUSEP ela sempre vai ser favorável ao empregador, porque ela não capta essas especificidades da profissão, do ofício. E tem muito juiz, tem muito TRT que embarca na tabela da SUSEP. Então é um bom argumento para a empresa utilizar, né? E muitas vezes acaba funcionando porque o advogado do reclamante, sem conhecer essas particularidades, ele acaba aceitando a decisão do juiz de primeiro grau, ou mesmo do TRT, envolvendo arbitramento de acordo com a tabela da SUSEP. Tentar carregar aqui o sorteio. Vamos fazer aqui rapidamente, 1 minuto, o sorteio lá do livro, que tá até aqui na mão. Esse livro é um livro esgotado, tá, pessoal? Que é o Reforma Trabalhista, Análise Crítica e Comparada da Reforma Trabalhista. É um livro que foi escrito por mim, Antônio Humberto, Ney Maranhão e Platão Neto, pela editora Ridel. Esse livro vendeu aproximadamente 8.000 exemplares, né, o que é um fenômeno no mercado editorial jurídico, né, porque hoje um livro, para tirar uma edição de 500 exemplares e vender, é complicado, né? Então, esse livro foi uma ação específica lá do evento, produção de provas na ação trabalhista. Eu vi até alguns falando, eu quero. Vamos ver se na última live programada para essa sequência, que será daqui 2 semanas, tá, pessoal? Sem ser semana que vem, na outra semana, eu vou encerrar essa primeira temporada, e muito possivelmente eu estou bastante confortável, tá tendo uma presença boa de público. A gente deve ir até o final do ano esse desafio, apenas com a particularidade
que eu quero esperar uma última reunião só para a gente ajustar a forma em que a gente vai produzir o conteúdo aqui para vocês, mas eu quero dizer para vocês que no final do mês que vem a gente vai lançar a edição 2022 do nosso curso de atualização jurisprudencial, tá? É um curso que eu tenho lá pela Hotmart, é o curso TST 2021, tá? É um curso que a gente coloca decisões comentadas, organizadas por ordem alfabética lá na Hotmart, e tem encontros também, ora semanais, quinzenais. Teve um período agora em julho que a gente ficou um tempinho de inatividade, mas tem aulas ao vivo também, aulas temáticas, não só sobre temas da jurisprudência, né? Já teve aula lá de acidente de trabalho, justa causa, rescisão indireta, enfim, mas aulas também de como fazer uma determinada, fazer valer uma determinada jurisprudência. Então amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma aula lá de como usar mandado de segurança para cassar uma liminar que garantiu uma liminar dada para o trabalhador, né? Então, como é que o advogado da empresa pode usar o mandado de segurança? A gente vai mostrar, inclusive, uma peça de mandado de segurança, né? E como é que o advogado do trabalhador pode fazer um mandado de segurança para atacar a decisão que negou a liminar. Então, é um curso bem interessante. Ontem eu fechei uma parceria que eu esperava há muito tempo, né, e que o colega também esperava, né? Eu só dou o spoiler inicial para o pessoal querer poder especular, né? Eu só digo o seguinte, né, que é um professor de direito processual do Rio de Janeiro que está vindo para o Trabalho Notável para dividir especificamente comigo esse curso de jurisprudência em 2022. Mas aí o colega já vai entrar no curso agora nas próximas semanas, inclusive ministrando aulas para os alunos que estão na edição 2021 e fazendo todo o planejamento para 2022. Até porque esse curso a gente teve algumas dificuldades na entrega do curso como eu tinha formatado, e numa questão de integridade, eu já comuniquei aos alunos que todo mundo que comprou o TST 2021 ou que vier a comprar ainda o 2021 vai ganhar automaticamente, sem um centavo sequer de despesa, a edição 2022, tá? Então isso é uma coisa que os alunos já estão sabendo. Então quem quiser depois especular, né, quem é o nosso novo professor, mas eu só dou esse spoiler, né, que é um professor do Rio de Janeiro e é um professor muito conhecido na área do direito processual. Bom, acho que deu certo da gente carregar aqui Deu certo, são 147 comentários, eu vou fazer rapidamente o sorteio e quero reiterar o convite para que todos estejam hoje no... eu tenho que compartilhar a tela aqui também no YouTube, né? Ele fica registrado tanto no YouTube quanto no Instagram. Então eu estou usando o Sorteagram, foram 147 comentários e a gente vai sortear o comentário. Eu só vou verificar depois, né, se o aluno ou é aluno da comunidade notável ou se está inscrito no evento Produção de Provas, né? Porque eu falo um ou outro porque aí uma questão de justiça, porque a gente divulgou para os alunos da comunidade notável que não precisariam fazer inscrição para participar do evento Produção de Provas, até porque o evento está servindo como prova, como aula regular da comunidade notável. Então vamos lá, sortear o número, sortear o comentário. Fran Freitas, aí a Fran Freitas marcou aqui o Romafra e o Bruno Felipe, o Eduardo Serrano, e diz que a aula foi maravilhosa, sensacional. Não sei se a Fran está assistindo agora o conteúdo, mas está
Tá divulgado. Eu lembrei aqui que eu queria falar, né? A gente não consegue premiar todo mundo, né? Entregar mimos para todos que acompanham os conteúdos aqui do Trabalho Notável, mas de vez em quando eu gosto de agradar um pouquinho o nosso pessoal, né? E deixa eu ver aqui. O pessoal teve um primeiro chute aqui da Ineida, sugerindo que é o Otávio Calvé, e se acertar para ela ganhar a caneca. Massa, de repente eu posso até lançar essa enquete amanhã, eu vou até perguntar ao colega se eu posso divulgar já, né? Então amanhã eu posso provocar essa pergunta, eu só vou desde já na exclusão, que não é o Otávio Calvé, tá? Mas o seguinte, de vez em quando a gente gosta de dar brinde também, então eu vou fazer o seguinte, eu vi que teve 2 pessoas aqui hoje que super acompanham o dia a dia do Trabalho Notável e que fizeram uma cantada aqui na caneca, porque foram os primeiros a curtir a live lá no Instagram ou aqui no YouTube. É claro que eu não tenho como conferir a informação, mas vão ganhar a caneca, tá? Então fica aqui o compromisso. Essa semana eu não sei se eu consigo ir no correio, porque eu viajo depois de amanhã, mas a gente vai mandar uma caneca para o Lauro de Campos, que está sempre aqui com a gente, que é lá de São Paulo, e para a Regiane Musselli, a Regiane Musselli, Jundiaí, acho que é de Jundiaí, né, Regiane? Então podem esperar aí depois o Lauro até, eu tinha ficado de mandar um negócio para ele, eu acho que eu tenho o endereço dele aqui, da Regiane não, a gente conversa em privado para acertar a entrega. É uma caneca que a Soraya ganhou, o Elton ganhou, né, alguns colegas já ganharam, e devagarzinho a gente vai mandando aqui e ali para um ou para outro. Tá? Um grande abraço a todos, vamos fechando a live, acho que hoje foi massa, né? Foi um pouquinho mais extensa, mas eu gostei bastante do que a gente produziu aqui, né? Sobre prova nas ações acidentárias, e reforçando o convite para hoje vocês assistirem Luciano Martinez e Rafael Lara às 19h30 no nosso canal do YouTube, fechando o evento Produção de Provas na Ação Trabalhista, e também no lançamento da turma 5 da Comunidade Notável de Prática Trabalhista. Fechando aqui pelo Instagram, agradecendo a presença de todos, parabenizando a Fran, que ganhou o livro. Vamos fazer o contato com ela para que ela receba esse presente do Trabalho Notável. E fechando aqui também agora pelo Instagram, agradecendo o pessoal que ficou até o final. Um grande abraço, até amanhã.